Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Vamos para mais um vídeo aí, pessoal. É, Vamos falar um pouquinho desse elenco do Corinthians, né? E o que vem pela frente, né? Assim como no vídeo de ontem, a gente estava dando uma brisada aqui, pensando no futuro do Corinthians, né? Como eu disse, data FIFA, né? Como eu disse, passa parada aí, o Corinthians está mal, enfim. No primeiro dia ali sem Corinthians, né, você fica assim, né? Pô, que bom, né? Eu parar aqui de me frustrar um pouco. Mas depois já bate aquela ansiedade de novo, né? No segundo, terceiro dia, você sabe que você vai ter uma semana toda sem Corinthians, né? Uma semana e meia sem Corinthians. Então você já fica meio querendo pensar em outras coisas sobre o timão, né? E assim, pessoal, assim como no vídeo de ontem a gente fez aqui um exercício de futurologia, né? Um exercício de suposições aqui. Eu queria também falar um pouquinho do elenco do Corinthians, né? Vem muito se falando aí na mídia, né, de alguns nomes que vão ou não renovar com o Corinthians, né? Alguns a galera quer, outros a galera quer ver bem longe do Corinthians, né? Tem uma certa rejeição por nível técnico, até por questão física e de idade, né, no Corinthians, né? E só que eu queria salientar com vocês, pessoal, que mais importante do que decidir quais jogadores devem ou não ficar, o que eu acho já um erro, sabe? A diretoria decidir isso que é foda, né, mano? Isso que se acaba fudendo com o planejamento do Corinthians, né? Você tinha que decidir um técnico, né, pro ano que vem. Que nem eu até falei ontem do Tite, mas pode ser o Mano Menezes, né? Cara, independente do que eu acho ou o que você acha, sabe? Se você quer ver um técnico mais ofensivo, se você quer ver um técnico mais defensivo, eu já falei pra vocês, eu sou um grande admirador de formações defensivas. Eu acho que um time campeão começa por uma defesa forte. É uma coisa que o Corinthians vem se perdendo ao passar dos tempos, né? O Corinthians aí perdeu aí a sua característica, né? Não é nem característica histórica, é uma característica dos últimos 10 anos, né? 15 anos ali, que vem dado certo, né? Que a gente colheu frutos. Eu acho que a gente não deveria ter abdicado, né? Desse sistema de jogo, né, um sistema mais defensivo, um sistema de contra-ataque rápido. E eu já falei, eu não sei se fiz um vídeo sobre isso, mas ou foi em algum pós-jogo que eu bati nesse tema. O Corinthians se perdeu muito ali em 2019, né? E tem que entender também o contexto, o ambiente inserido. Né? Em 2019 você tinha o Sampaoli e o Jorge Jesus, ambos técnicos muito ofensivos, né? Se dando bem, né? Conseguindo resultados. E aí, de repente, teve aquela caça às bruxas, né? Com técnicos mais defensivistas, né? O próprio Abel Ferreira, quando ele chega no Palmeiras, né? Quando ele passa por um período de crise também, da 2021, né? Antes deles ganhar a Libertadores em cima do Flamengo, foi um cara muito questionado também pela qualidade do futebol do Palmeiras, né? Hoje em dia o Palmeiras melhorou bastante, né? Mas teve um período que se limitava muito a jogar em contra-ataque, né? E, enfim, eu não acho que tem futebol menos ou mais bonito, sabe? Eu gosto de futebol com resultado, né? Eu gosto de gritar gol, gosto do meu time competitivo. Essa questão de futebol bonito é muito subjetivo, né? Futebol vistoso e tal, né? Enfim, e o Corinthians se perdeu lá em 2020, né? 19 para 20, você tem ali vários nomes, né? Como Mano Menezes, Tite, Carille, todos seguindo uma filosofia, um elenco moldado para aquela filosofia, né? A gente pode questionar aqui alguns nomes, né? Mas isso também é tema para outro papo, né? Os nomes que o Corinthians optou, negociações estranhas, né? O Sub-23, enfim, o Corinthians gastou muito dinheiro com lixo, mas em questão de filosofia você tinha algo ali, né? Bem delimitado, uma defesa forte, um meio-campo consistente, né? Praticamente uma fortaleza defensiva, onde te levava bem longe nas competições, né, cara? E aí o Corinthians ele pega e passa por essa crise de identidade, né? Quando chega o Thiago Nunes, o Corinthians tenta mudar a postura dele com futebol mais ofensivo. Eu acredito que as peças que chegaram não foram muito boas para essa decisão, embora algumas delas com aval do Thiago Nunes, né? Mas o Corinthians teria que fazer uma grande mudança naquele elenco de 2020, né? Para você poder jogar nos moldes do Thiago Nunes, né? Isso é um dos motivos pela queda do Thiago Nunes, né? A gente também não sabe se ele é tão bom técnico assim, né? Porque após o Atlético Paranaense também ele não vingou em nenhum.
outro lugar, né? Mas a verdade é que o Corinthians ele se perdeu como identidade, eu diria assim, sabe? A gente está tentando buscar alguma coisa, né? Nos últimos tempos, desde as contratações de 2021, o Corinthians meio que mudou o molde para um time que quer ter mais a bola, né? Um time mais técnico, mas é um time sem pegada, é um time que não luta para ter a bola, né? Passa técnico, sai técnico. O Vitor Pereira acabou sendo o melhor técnico nesse quesito, mas você via esse problema ainda de combatividade do time, né? De intensidade, não sei se por perfil dos jogadores, pela idade dos jogadores, mas alguma coisa não vem acontecendo, não vem rolando, né? Então, assim, independente se você quer o Tite pro ano que vem, se você quer o Mano Menezes, se você quer o Anselmi lá do Del Valle que estão falando, né? O Milito que saiu do Argentinos Júnior, né? Que são bem diferentes do Tite e do Mano Menezes, né? O Corinthians tinha que pensar de uma forma mais singular, né? De uma forma mais homogênea, como é que vai montar esse elenco para 2024. E muito se fala, né, de renovação, de reformulação, que o Corinthians precisa mandar embora o Gil, o Fábio Santos, o Cássio, o Renato Augusto, o Juliano, né, começar do zero, trazer jogadores melhores e tal, mais novos, né? Mas não é só a questão de mais novos jogadores, de reformulação, você tem que ter um padrão do que você quer, cara. Você tem jogadores mais novos que são pouco intensos também. O próprio Roger Guedes era novo e era pouco intenso. Ele tinha uma característica mais vagabundona ali, mais acomodadão em campo, né? Enfim, e aí você tem que entender o que você quer. Você quer um time mais técnico? Você quer um time para jogar no contra-ataque? Visivelmente o Luxemburgo tem tentado jogar no contra-ataque e não tem tido sucesso. O Corinthians é um time lento, o Corinthians é um time com pouca qualidade ali, tem poucas armas para velocidade, né? É um time que combate pouco, é um time que morde pouco, é muito difícil dar certo jogar no contra-ataque dessa forma se você não tem um time combativo, né? Enfim, deu até que certo um período ali com o Paulinho, né? Eu tinha notado uma mudança defensiva um pouco melhor do Corinthians, né? Só que o Corinthians sofre muito nesse meio campo que é desconexo, né? Descompassado. Então, a parte de futebol do Corinthians, né? A comissão técnica, enfim, o Cifute ali, tinha que trazer algo mais aprofundado, né? Uma análise melhor do que o Corinthians quer, do que a diretoria quer, né? Enfim, não é só trocar os jogadores, é entender o que você quer pro próximo ano. E outro impeditivo também, rapaziada, que pouco se fala, eu não sei se vocês notaram, os grandes clubes aqui do futebol brasileiro, eles têm conseguido as melhores contratações ali em julho, junho, né, agosto, porque é o período da janela europeia, né? Atualmente os jogadores têm feito contratos de meio de ano até outro meio do ano. Por quê? Porque é bonitinho? Porque o cara gosta? Não, porque é o fiscal year, né? A temporada europeia, os jogadores estão todos adequados a ela, mas o futebol brasileiro é de janeiro a dezembro, né? Do ano, uma temporada baseada no ano vigente que você tá, né? E é muito difícil você trazer jogadores no começo do ano. Você pode ver que as contratações boas do Corinthians de impacto foram todas de meio de ano. O Juliano, o Renato Augusto, o Guedes, o William, o Yuri Alberto, o Fausto Vera, o próprio Matias Rojas. São todos jogadores que acabam seus contratos, né? Ou jogadores que o Corinthians consegue contratar, de repente pagando a multa, como foi do Fausto Vera, no final dos seus contratos, né? Quando não tem mais vínculo, que fica mais fácil de negociar. Jogadores do começo do ano é muito mais difícil. Ou você precisa pagar uma bala com transferência, ou tá um cara no mercado já há 6 meses, o que é sempre arriscado de você trazer, como o próprio Romero, né? Que veio aí, estava encostado, né? Então, assim, é muito preocupante a situação do Corinthians em questão de elenco, do que o Corinthians quer, e tende a acontecer um começo de 2024, ali com o Campeonato Paulista, sofrível também no Corinthians, tá? Porque quem acha que vai ter uma reformulação no Corinthians grande, não é nem por questão financeira, tá? Que eu digo isso, que não vai ter. É por uma questão de como tem acontecido o futebol ao redor do mundo, né? É claro que o Duílio tem tido péssimas decisões no âmbito de futebol, né? São várias decisões equivocadas, mas ele bate muito na tecla de que está diminuindo as contas, que está pagando, né? Que está deixando o Corinthians no azul. São coisas que, infelizmente, para o Duílio a gente não vai ver agora e não tem como bater palma para ele, até porque o resultado dentro de campo não tem sido bom, né? Isso pode ser a longo prazo, né? Que o Corinthians volte a ser uma potência no mercado de transferências, né? Mas atualmente não é o que acontece, né? Então, assim, pensando para 2024, o Corinthians teria que ter feito seus movimentos, né, agora nesse meio do ano. É por isso que eu fico preocupado. Foi o problema do ano passado para esse, né? Muito se falou que o Duílio não trouxe reforços e tudo mais, né? E, na verdade, os reforços do Corinthians foram as manutenções de Maicon,
de Yuri Alberto, né, o time titular começa, né, com o mesmo time que finaliza 2022, né? Você perdeu quem? Você perdeu o... Teve um jogador, o Lucas Piton, né? O Lucas Piton que vazou, né? Mas o resto continuou todo o elenco de 22, né, cara? Até pela dificuldade no mercado. Então, tirem o cavalinho da chuva aí, mesmo com mudança de diretoria, de que vai ter mudanças drásticas no elenco. E você tá tendo papo de renovação com Fábio Santos, com Gil, com Renato Augusto, é muito provável que vai acontecer, sabe? Não é só burburinho, até pela falta de opções. O que mostra, de novo, né, uma incompetência da diretoria do Corinthians, né, galera? Mas, enfim, são incompetências por motivos diferentes, né? E a gente vai acabar colhendo coisas negativas. Eu não quero aqui ser o agente do caos, né? Sabe? O cara que, porra, vai acontecer um apocalipse, aí o Corinthians vai ser rebaixado. Tomara que não, né? A gente vai torcer pra que não. E se ontem, né, eu fiz um vídeo um pouco mais otimista, né, pensando no retorno do Tite, você também pensa numa parte negativa, né, uma parte pessimista, que o Corinthians ainda não parece focar em algum estilo de jogo, não parece focar em alguma diretriz técnica, né, não parece ter convicções em quem fica ou não, em que tipo de trabalho que vai fazer, você vai contratando e vai deixando aí meio que a gosto e a critério da diretoria, o que eu acho sempre ruim. Eu acho que você tem que pensar a nível do técnico contratações. Mas é só o que eu acho, tá, rapaziada? Fiquem aí livres para discordar, concordarem, adicionarem fatos, né? Adicionarem pensamentos. O Lucas do Bando fica sempre aberto para discussões, a gente comenta bastante, que a gente gosta do debate na parte dos comentários aqui. Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!